A partir de agora, nos 94.5, Estrela Entrevista. A prestação de serviço enfocada com precisão e dinamismo. A apresentação, Bruno Giannini. Boa tarde mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos abordar um tema fundamental, a luta antimanicomial e a importância do cuidado em liberdade na saúde mental. A luta antimanicomial é um movimento social que defende os direitos das pessoas com sofrimento psíquico, combatendo o isolamento e a exclusão em nome de tratamentos que muitas vezes se baseiam em preconceitos. Esse movimento ganhou força em 1987, durante o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, realizado em Bauru, interior de São Paulo. Nesse evento, mais 350 profissionais e militantes da área de saúde mental se reuniram para discutir a necessidade de reformar o sistema psiquiátrico brasileiro, defendendo a substituição dos hospitais psiquiátricos por serviços comunitários e a promoção de direitos humanos para as pessoas com sofrimento psíquico. E fica uma dica valiosa para você entender um pouco desse universo, desse contexto. É o filme Nise, protagonizado por Glória Pires, O Coração da Loucura. Ela interpreta a médica psiquiatra Nise da Silveira, uma médica pioneira que rompeu com práticas violentas e apostou no afeto, na arte e no cuidado em liberdade. O nosso objetivo hoje, inclusive, é justamente desmistificar os estigmas que ainda cercam a saúde mental e compreender como o modelo atual, centrado na liberdade e no respeito, transforma vidas. Para isso, eu tenho minhas convidadas Glaudecir Araújo, que é profissional de saúde mental do CAPS de Jaguariúna, e Maria Eduarda Teixeira, assistida pelo CAPS, também vai nos fazer seu relato, para que a gente entenda um pouco mais sobre esse universo tão sensível que tem que ser tratado com respeito, ética e principalmente sem tabus. Muito boa tarde, Glaudecir, técnica em enfermagem do CAPS. É um prazer conversar com você. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão ouvindo a nossa querida Rádio Estrela FM. Primeiro, Bruno, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse espaço que você vem dando pra gente, porque para que nós possamos divulgar o nosso trabalho, divulgar o CAPS, pra gente ver se junto nós conseguimos acabar com o preconceito que se tem com o paciente, com o portador de transtorno mental. É uma oportunidade que nós agradecemos de, enquanto veículo educativo atrelado à prefeitura, poder fazer essa interface e ser o portador, o fio condutor de temas edificantes como esse, que precisam ser sempre conversados. Então, antes de partir para a primeira pergunta, se preparem que ela tem uma voz encantadora, viu? Senhoras e senhores, Maria Eduarda. Oi. Olá, Bruna. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Voz bonita, voz de locutora, de cantora. Parabéns, viu? Um lindo timbre você tem. Muito obrigada. Então, já a gente vai conversar, viu, Maria Eduarda? Contar as suas experiências, as suas vivências, certo, a sua superação. Inclusive, tem uma música que a Eduarda escolheu que tem muito a ver com ela, que daqui a pouquinho a gente vai tocar. Você vai prestar atenção primeiro na música, depois a gente volta com a explicação. Mas, para a gente começar com a questão conceitual, eu gostaria de conversar com a Glaudecir para que ela explique um pouco mais sobre essa luta antimanicomial, qual a sua importância no contexto atual da saúde mental no Brasil. Descontinuamos aquele exemplo de saúde mental tão feio que tinha antigamente, como em Barbacena, que infelizmente foi considerado o Holocausto brasileiro, onde mais de 60 mil pessoas morreram ao longo das décadas, muitas sem qualquer diagnóstico médico. Esses casos, inclusive, demonstram a urgência de desmistificar a saúde mental, e propor aí novamente, falando, reforçando novas formas de cuidado. Como você avalia isso, Glaudecir? Sim, o que você falou tem coerência, O movimento antimanicomial, ele veio para desconstruir o preconceito de pessoas com transtornos mentais que eram isoladas e tratadas como incuráveis.
A luta ela começou, o movimento ela começou lá na Itália na década de 50 assim, foram vários profissionais psiquiatras que tiveram essa visão, né? Mas se destaca Franco Basaglia. Ele foi um psiquiatra. Isso, ele foi um psiquiatra que criou a ideia, né? Que tinha uma visão, né? Que assim, que não podia, né, que não dava para tratar o paciente trancado, o paciente assim, sem o paciente estar participando do processo do cuidado dele, né? Sem contar, né, a violência com que eles eram trancados, né? Eles eram isolados da sociedade e então assim, não tinha como um paciente ser curado da forma como ele era tratado. Assim, esse psiquiatra via. Então, ele fez esse movimento, né? E para que assim, ele era centrado na humanização do atendimento, na autonomia e participação ativa do paciente no processo do cuidado, possibilitando o tratamento digno e a chance de viver em liberdade, tá? No Brasil, o movimento começou a ganhar força na década de 60 e 70, né? Com a adesão de muitos psiquiatras e psicólogos, né? Mas a precursora desse movimento no Brasil foi a Anísia da Silveira, né? A Anísia, ela tinha uma visão do que o paciente, ele não precisava estar trancado, que ele precisava de liberdade, de atenção, precisava de uma humanização no atendimento. Construir um olhar dele sobre o mundo, né? Se inserir, se integrar dentro do contexto da sociedade. Na realidade, assim, que eles não se vissem, porque assim, eles eram tratados como bichos, né? Trancados em jaulas, né? Esse hospital de Barbacena que você citou, tem um documentário que fala sobre isso. Já vi. É uma barbárie, é muito triste. Então, assim, quando a Anísia assumiu a direção desse hospital, ela foi contra todos os processos que até então existiam de tratamento, né? E ela revolucionou a saúde mental. E ela enfrentou muita resistência, inclusive dos próprios médicos psiquiatras, né? Sim, ela trabalhava muito com a arte-educação, não é isso? Isso. E aí, ela, no entendimento dela, a arte era uma forma de o paciente se expressar, né? E como o transtorno mental, ele é uma coisa mais profunda, ela acreditava que eles conseguiriam, através da arte, eles conseguiriam manifestar o que eles realmente sentiam, né? E com a arte eles serem tratados. Extravasar os sentimentos, né? Isso. Até tem umas cenas assim de um menino que ele fica rabiscando na parede e aí ele é punido. Não sei se as pessoas, bastante gente já assistiu esse filme. Mas aí ele ficava fazendo rabiscos nas paredes e todo mundo brigava com ele porque ele rabiscava a parede. Mas na realidade ele estava sinalizando o que ele sentia através daqueles rabiscos. E ela conseguiu entender. Então ela tinha uma visão muito sensível em relação a esses pacientes. E ela lutou, né, com o apoio de muitos outros psiquiatras, né? Algumas personalidades políticas também aderiram a esse movimento com ela e lutaram com ela junto, até que conseguiu, né, que a lei manicomial fosse criada. Ela foi criada em 2021, né? E teve a participação de toda a sociedade, não só a sociedade médica, mas também os profissionais de saúde, mas também políticos, empresários, todos assim que compraram essa ideia dela. E pra gente entender na prática como funciona o CAPS, qual é o papel dele na rede de saúde pública, toda cidade tem o seu CAPS, ou pressupostamente deveria ter, né? Vamos conversar sobre isso um pouquinho? O CAPS, ele foi criado, a portaria que criou o CAPS foi em 2022. Mas aqui em Jaguariúna, o CAPS só foi criado em 2013, né? E ele é obrigatório, tem em todas as cidades. São vários tipos de CAPS. Tem o CAPS 1, que são para paciente de transtornos moderado a grave, né? O CAPS 2 e o CAPS 3. O CAPS 3, ele funciona 24 horas. Aí também vai ter o CAPS AD, que era para dependente químico, que é álcool e drogas, e o CAPS infantil. O nosso CAPS, ele funciona como álcool e drogas também, porque a gente não tem um CAPS AD por causa do número da população. Tem que ter um certo número de população, de habitantes, para que se tenha um CAPS AD. Então, o CAPS 1 também é referência de álcool e drogas. Mas no dia a dia, como funciona a dinâmica? Primeiro, para a gente entender, a pessoa precisa ter um encaminhamento do clínico para frequentar o CAPS? Não, o CAPS, ele é portas abertas, né? A pessoa, tanto ela pode ir de livre e espontânea vontade e também com encaminhamento, tá? Então, a pessoa chega, ela está em sofrimento e ela conhece o CAPS, eu vou lá, ela pode ir lá.
ela vai ser acolhida, né, por um profissional capacitado, né? Ao chegar lá, qual é o primeiro atendimento que ela recebe? A recepção. Tá. A recepção. E a recepção, ela já é orientada chegou com qualquer demanda, com qualquer queixa. É feita uma fichinha, né? O paciente tem que ter o cartão cidadão, porque é um serviço, né, público. Tá. Então, assim, ele não é disponível para moradores de outra cidade, mas se aparecer um morador de outra cidade lá, a gente vai fazer uma escuta qualificada, a gente vai orientar, e se a gente puder encaminhar para algum outro serviço para que possa ajudar essa pessoa, tá tudo certo. E é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe multidisciplinar. Nós somos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem. A gente tem também à nossa disposição uma estagiária de enfermagem, que ela é contratada num projeto que tem na prefeitura, né, para também auxiliar a gente nesse processo. Então, essa pessoa, ela vai chegar lá, ela vai pedir na recepção que ela quer um atendimento. Às vezes até a pessoa, depende da pessoa, ela já chega falando para a recepção por que ela está lá. Então, aí ela faz a fichinha, né? E aí um profissional vai fazer um acolhimento, que esse acolhimento acontece todo dia, das 8 às 5 da tarde, inclusive no horário de almoço, de segunda a sexta. Esse CAPS mais abrangente, que abarca os tipos de casos mais comuns, fica onde? Onde você atua? Não, tudo vai para lá. É um espaço físico só, porém físico com só. várias especificidades. Isso. É isso? Tá. E então, onde que é? Fica na Roseira de Baixo, né, na Avenida dos IPs, nos fundos da Interclínica da FACH, né, bem do lado do parque. Então, o paciente fez a fichinha, aí um profissional vai acolhê-la e vai avaliar. Porque lá são para transtornos moderados a graves. Tem vezes que a pessoa chega em crise ou não? Tem vezes que chega em crise. Tem pessoas assim que já estão em tratamento lá e ligam pra gente que está em crise. Aí a gente tem que orientar a ir pra UPA, né? Tá. Porque a gente não tem um serviço de urgência lá. Não tem medicação, então a gente faz aquele acolhimento, a gente faz a nossa parte de acolher, de escutar. E aí a gente vai ver a demanda. Se é um caso para ficar lá, a gente já marca médico, marca psicólogo. E se for assim, não é lá, mas é para especialidades. Então a gente já vai cuidar até de ligar na especialidade para já deixar marcado. Se é UBS, esse é um transtorno simples. É uma coisa pontual, né? Certo. É uma situação pontual. Então ela volta para UBS, vai para UBS. Se não é encaminhada da UBS, ela vai para UBS. Então aí a gente encaminha, a gente entra em contato com o profissional que a gente está encaminhando ela para que assim, a gente dá todo o suporte. Certo. Se for para ficar lá. Então, é o primeiro atendimento, né? A triagem, digamos assim. A gente não usa como triagem, a gente usa mesmo a palavra acolhimento. Tá. Porque é um acolhimento mesmo que a gente faz. Nós ficamos assim, às vezes já aconteceu comigo, de eu ficar 2 horas acolhendo uma pessoa que chegou lá. Entendeu? Então, assim, não é uma triagem, é um acolhimento. Tá, né? Daí é um termo mais que usado na área de saúde. Não, é mais humanizado também, né? Triagem fica uma coisa meio fria, e lá a gente não consegue trabalhar com coisas frias, entendeu? A gente tem que ter muita empatia. Você tem razão, triagem é um termo meio burocrático, isso, né? É verdade, concordo com você. A gente tem que ter, assim, um olhar humanizado, né? Porque o paciente acaba, assim, não trazendo só, assim, aquele problema ali com ele, aquela situação, aquele sofrimento que ele está vivendo. A gente acaba conversando e a pessoa começa a falar outras coisas assim, que tem a ver com aquele sofrimento dela. Vai externando tudo, isso, né? E então aí ajuda, tem pacientes que chegam chorando e saem sorrindo, você entendeu? Então, assim, se eu precisar ficar 2 horas conversando com o paciente, tá tudo bem. Eu vou ficar. E o que representa para você, enquanto profissional de saúde, trabalhar com a saúde mental? O que isso já fez com que tipo de sentimento ou de gratificação, enfim, você se tornou uma pessoa diferente após começar a atuar nesse setor? Eu tenho 18 anos de prefeitura, né? Eu trabalhei na vigilância epidemiológica, eu trabalhei em algumas UBSs. Aí, quando eu fui pro CAPS, eu me identifiquei muito. Eu já tinha tido uma experiência com saúde mental lá no começo da minha carreira, trabalhar na Fazenda Palmeiras. Mas lá a gente não tinha um contato tão próximo com o paciente que nem eu tenho ali. Certo. Entendeu? Então, assim, depois que eu comecei a trabalhar no CAPS, a ver, né, a condição da que as pessoas chegavam, os problemas das pessoas, assim, e eu podia ajudar, né? Eu sou uma referência, não querendo falar de mim, assim, mas eu sou uma referência muito boa para eles. Então, assim, eu poder ajudar, né, uma paciente que chega lá com tentativa de suicídio e sai de lá
né, depois de um atendimento meu, de um acolhimento meu, rindo, me agradecendo. Eu já ouvi vezes assim de falar que eu até assim, você salvou minha vida. A pessoa voltar para a consulta que a gente agenda, ela vem abraçar e fala, você salvou a minha vida. E isso para mim é tudo. É porque quando a pessoa tem empatia e vocação, né, eu acho que são dois fatores que colaboram muito. Eu peço licença para você, que eu preciso ouvir o relato da Maria Eduarda. Peço que, por gentileza, você guarde esse material. A gente volta para encerrar sobre esse material, né? Então, Maria Eduarda, para a gente já começar, conta um pouco sobre sua trajetória de vida, o que te levou até o CAPS. Não se preocupa com papel, vamos deixar fluir. Olá, me chamo Maria Eduarda, sou de Jaguariúna, tenho 26 anos. Meu tratamento no CAPS começou há 5 anos, quando, infelizmente, eu sofri um acidente e fiquei com sequelas físicas e psicológicas, que houve vários gatilhos mentais, problemas. Assim, eu me vi incapacitada de seguir a minha vida normalmente, como eu seguia. Então, eu procurei ajuda no CAPS, fui muito bem acolhida. Fui logo de imediato, marcaram psicólogo, psiquiatra, e foi assim que eu iniciei no CAPS. E eu já tinha tido outros acompanhamentos mais particulares, Sim. no qual não tinham sido, vamos dizer que tão eficazes quanto o acolhimento que eu tive no CAPS. E foi um atendimento muito humanizado, com muita empatia. Eu confesso que antes eu considerava também o CAPS como um local de pessoas assim, loucas, surtadas. Eu tinha um pouco de medo de ir até lá. Até porque a internet é muito inconveniente e desrespeitosa, aqueles memes que fazem com o CAPS. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma, infelizmente. Não é aquilo que as pessoas falam do CAPS. O CAPS não é local de gente surtada, louca, e sim de pessoas que estão em sofrimento mental, de certa forma, ou que estão em um acompanhamento. Maria Eduarda, e como foi para você lidar com os primeiros sinais de sofrimento emocional ou psicológico? Olha, foi muito angustiante. Assim, foi um sentimento que eu nunca tinha tido. Do nada eu me vi, devido a um problema, um acidente que eu tive, eu me vi impossibilitada de trabalhar. Eu tive uma depressão gravíssima. Peço licença só para pegar como gancho. Esse acidente criou um estresse pós-traumático que desencadeou outros fatores. Outros problemas, sim. E foi difícil até mesmo buscar ajuda. Antes eu tinha tentado ajuda em profissionais particulares, tudo, mas era muito difícil custear. Seria muito invasivo eu te perguntar qual acidente foi? Você se importa de falar? Não me importo de falar. Eu fui atropelada. Eu era ciclista profissional aqui na cidade de Jaguariúna e eu fui atropelada por um senhor bêbado durante a pandemia. Ele me atropelou em frente ao shopping e, infelizmente, eu perdi parte da minha panturrilha devido a uma necrose. Tive vários problemas de ligamento, de osso. Infelizmente, minha vida nunca mais voltou ao normal, que eu considerava o normal. Então eu me vi em um estado de um sofrimento total. E antes do acidente você tinha problemas ligados à saúde mental? Nenhum. Assim, que eu me recordo, não. Era uma pessoa normal, como todas as outras, que trabalhavam, tinham seus problemas, faziam seus exercícios. Era apenas uma jovem de 22 anos. E eu tinha esse negócio de saúde mental como uma última opção, porque eu era muito bem até então, eu era muito feliz. E eu, assim, pra mim era o último caso, psicólogo, tomar remédios. Nunca pensei em tomar remédios na minha vida. Você se sentia talvez envergonhada, Sim, assim, achando que psicólogo, psiquiatra era coisa de louco, entre aspas. Sim, eu achava isso. Eu achava que eu poderia resolver tudo sozinha. E foi nesse resolver tudo sozinha que veio acontecendo muitas coisas na minha vida. E infelizmente chegou uma hora que não deu pra resolver mais sozinha. Eu precisei buscar ajuda. E a sua família te deu algum suporte nesse sentido? Porque vale a gente ressaltar que algumas vezes as famílias não entendem, né? Não, confesso que até hoje a minha família não entende muito. Tem alguns que fazem até algumas piadinhas. Mas você sempre... Sofrimento você sempre vai ter por conta do acidente, porque você passa no CAPS e coisas do tipo. As pessoas não têm tanta empatia, até mesmo familiar. Sim. Mas... essa empatia que eu não encontro em meio à família e aos amigos, eu encontro no meio da equipe e os pacientes. Essa empatia que eu não encontro lá, eu me encontro no CAPS. Eu encontro
esse acolhimento que muitas vezes eu não encontro nas demais pessoas. É um relato muito forte, né, que prova que o CAPS realmente está cumprindo com o seu papel social, voltado à saúde pública, saúde mental, na promoção, né, de um tratamento digno, de um suporte, de um acolhimento. A sua vida mudou desde que você começou a ser acompanhada pelo CAPS? Foi um processo? Durou quanto tempo? Demorou para você descobrir? Você teve depressão, é isso? Sim, eu tive depressão e estresse pós-traumático. Então, demorou um certo tempo, eu procurei ajuda de profissionais particulares, mas devido ao alto custo de medicação e coisas do tipo, eu não consegui manter. É que até que se perceba que a depressão demora para entender. Demora, né? E a gente também tem aquela... assim, de não aceitar muito bem o uso da medicação. Principalmente quando somos pessoas saudáveis, que vivem uma vida normal, sim, trabalhamos, assim. Tomar remédio seria perdão pelo termo, mas coisa de louco. E é difícil a gente entender que a gente precisa de ajuda. O orgulho, muitas vezes, é muito grande. A gente tem que chegar no fundo do poço para entender que nós precisamos de ajuda, mas pedir ajuda não é uma vergonha. Como você se enxerga hoje? Como você tem lidado com seus pensamentos, emoções e desafios, Maria Eduarda? Olha, hoje em dia eu me enxergo uma pessoa em um processo de reabilitação mental. Eu ainda tenho trabalhado muito a minha cabeça, pois eu tenho sequelas físicas e psicológicas, nada que me impede de viver uma vida normal. Eu tenho um trabalho, eu faço uma faculdade, eu vivo uma vida normal. Mas hoje em dia eu também tenho acompanhamento psicológico, psiquiátrico, faço uso de medicações. E os meus pensamentos eu tenho lidado da melhor forma. Nós temos vários grupos de terapia no CAPS, temos grupos na parte da tarde, no qual eu participo. Grupos até que não fazem parte do meu perfil, mas eu gosto de participar. Por exemplo, oficinas de crochê, musical. Temos até um grupo de pessoas adictas que eu gosto de participar. Porque independente de ser o seu perfil, você acaba agregando fatores positivos a um grupo que não tem exatamente a ver, digamos, com a sua identidade. Sim, enfim, com a minha patologia, mas é algo que sempre agrega. Você poder ouvir outras pessoas, você poder entender outros problemas e às vezes você pode ajudar de certa forma. E eles acabam também te ajudando. Então é essa empatia que eu carrego comigo. O CAPS foi muito fundamental na minha vida aqui em Jaguariúna. Sou muito grato a todos os profissionais que estão e que já passaram por lá ao longo desses 5 anos. E patologia eu acho que é um termo muito forte. Você é um ser humano que está cuidando da sua saúde mental. Sim. Eu acho que não é legal a gente, as pessoas colocarem rótulos para si, né? Sim. É que algumas pessoas utilizam o termo patologias para não falar tanto dos CIDs. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade. Então, para não repetir sempre, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho uma patologia, mas realmente é uma palavra muito forte e nem todos gostam de aderir a esse uso dessa palavra. Mas independente de rótulos, o que importa é o autoconhecimento, é buscar ajuda, é entender o que está acontecendo com a sua cabeça, tentar ajudar outras pessoas e com o seu exemplo fazer com que o olhar da sociedade, que na verdade a pupila da sociedade seja dilatada em relação a esse tema e possa enxergar que saúde mental ou doença, entre aspas, é como alguém que tem um diabetes, pressão alta, enfim, né? A pessoa tem aquela condição, tem que se tratar, tem que tomar remédio. Algumas pessoas, se não tomarem remédio, tem crise, né? Não é isso, não é verdade? Sim, eu concordo com você. E eu acredito que dá para viver tranquilamente hoje em dia, fazendo tratamento, fazendo uso de medicação, fazendo terapia, tendo um acolhimento, você vive uma vida normal. Não somos pessoas que estamos lá porque não trabalhamos ou porque não conseguimos nada, não, muito pelo contrário. Temos pessoas com QI altíssimos, com muitos talentos, ótimos profissionais, que estão apenas se recuperando para voltar a uma vida normal. Vamos ouvir agora, olha, antes, só para situar você que está ligando o seu rádio agora, estamos ao vivo, entrevista com a Maria Eduarda, que é uma pessoa que é assistida pelo CAPS de Jaguariúna, e também com a Laudecir Araújo, que é técnica em enfermagem do CAPS.
estamos falando sobre a importância do CAPS, a importância de transpor muros e construir pontes, na verdade. Chega de estereótipo, de paradigma, vamos desmistificar, acho que a gente está, de certa forma, né, tentando fazer pelo menos. E vocês, por gentileza, ouçam essa música, a gente volta, música que é muito importante para Maria Eduarda, a gente volta na sequência para comentar sobre a música, depois a gente fecha com a Laudeci, falando sobre como eles têm uma comunicação fascinante, as publicações, o jornalzinho, né? A gente vai conversar sobre esse pessoal, esses profissionais que se esforçam para irem além do que é proposto, né? Ultrapassar só o que é proposto, aceitável. Então, sempre estar lá, ver e voltar. O que mais que fala? Eu ia falar a letra de cor, eu esqueci. Mas estava em seu lugar. Fala esse refrão, por favor. Sempre estar lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. O que essas palavras representam na prática para você, se você não se importar de dividir esse sentimento? Olha, eu acredito que essa foi uma das músicas que mais me marcaram pós tudo que eu passei. Uhum. E eu realmente mudei muito pós meus traumas, pós todo o processo que eu passei nessa vida. Uhum. E infelizmente eu não sou mais a mesma de antes, mas eu estou no meu lugar. Entendi. Outra parte da música que fala, que é bem tocante pra mim, é: quero uma chance de tentar viver sem dor. Essa dor não somente a física, mas também a dor mental, a dor psicológica que carregamos. E essa dor dá para ser amortizada? São feridas que se cicatrizam? Conta a sua verdade. São feridas que se cicatrizam. E é uma música que traz, que é uma bela melodia, é uma música antiga, é uma música que eu considero atemporal, que serve para vários momentos. E para mim serviu e se encaixou exatamente neste momento. Na verdade, eu creio que a vida de todos nós seres humanos, as nossas vidas são permeadas por momentos ruins, momentos bons, e tudo isso constrói a nossa história, não é verdade? Sim. Faz realmente a gente se fortificar com as experiências não tão positivas. Sim, realmente. Eu acho que tudo é história, sendo pro bem ou sendo pro mal, mas tudo é um aprendizado. E nós temos que buscar sempre o melhor, independente da situação que nós nos encontremos naquele momento, sempre buscar o melhor para nós. E você que está ouvindo, talvez nem faça por mal, não seja assim com má intenção. Tem muito desconhecimento, né, sobre os problemas ligados à saúde mental. Não é falta de Deus, não é corpo mole, não é preguiça de trabalhar, não é afastar para dar atestado que está dando desculpa. Quem já sofreu na pele sabe como que é. É difícil mesmo, né? E as pessoas precisam mudar, realmente, como a gente já disse, essa concepção, né? Inclusive, padres recentemente tiveram depressão. Olha, para vocês terem ideia, a Madre Teresa de Calcutá teve depressão, né? Então, assim, todos os seres humanos estão suscetíveis a determinadas dores, determinados problemas, de acordo com o olhar que eles constroem sobre o mundo, baseado em sua realidade, em experiências vividas, talvez uma infância um pouco traumática, enfim. Então, Laudeci, realmente as pessoas têm que mudar esse olhar, você não acha? Eu concordo com você, porque esse olhar que eles têm preconceituoso, eles prejudicam muito no tratamento, na evolução da melhora do paciente, né? Se criam estigmas que acabam prejudicando, agravando a situação, né? Então eu vou falar aqui para você os principais estigmas. Isso, por gentileza. As pessoas veem o doente mental como louco, né? Ou perigoso, né? Às vezes assim a pessoa faz brincadeira, tá louco, vai pro CAPS, vou internar você no CAPS, né? Ou as pessoas têm medo. Eu tenho pacientes que relatam assim que eles estão no ônibus e a pessoa se afasta, se ele senta no banco, a pessoa sai para outro banco. Isso dói pra gente, né? É imaginário social. Da mesma forma que existe o homem do saco que vai te pegar, o louco que vai dar paulada, né? Isso é mesmo. Infelizmente é assim. Que nem você acabou de falar, né? Que associa a incapacidade. Então, assim, pega atestado pra não trabalhar, vai lá pro CAPS porque não quer trabalhar. Não é bem assim, né? E nisso, também o que é muito ruim é que os pacientes
por causa desses estigmas, né, desses preconceitos, eles ficam com vergonha e eles se retraem, né, eles ficam em silêncio e não vão buscar o tratamento, porque ele fala assim, se eu for lá no CAPS, vai todo mundo saber que eu sou louco. Então isso prejudica, né, que aquela pessoa em sofrimento, que ela tenha a coragem de ir lá, ela sente vergonha, porque esse preconceito, ele vem principalmente da família, do familiar, entendeu? E tem também a discriminação no ambiente de trabalho e na escola, né? Que isso também prejudica o paciente, assim, aí ele não tem, assim, uma autoconfiança de estar procurando um tratamento. A medicação de louco, falar, você está tomando medicação de louco? Então, são estigmas que afastam a pessoa e tira dela a oportunidade de buscar um atendimento, né, um acolhimento, ser tratada e poder levar uma vida normal. Né? As medicações, se elas são tomadas regularmente, a pessoa estabiliza seu humor, ela melhora da depressão e ela pode seguir, ter uma vida normal. As pessoas, muitas não têm a empatia mesmo por um déficit de caráter, para se falar de um jeito mais chique, né? Ou então porque por ignorância, nem estou falando assim do modo pejorativo, falta de conhecimento, de estudo mesmo, né? Enfim. Mas acho que não precisa ter estudo e escolaridade para amar o seu próximo como a si mesmo, né? Sim. Um dos mandamentos de Deus. E o bullying pode levar a sentimentos de medo, insegurança, desvalorização, contribui para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão, inclusive, né? Sim. Isso a literatura médica fala, né? E agrava, né, a situação do paciente. Porque, assim, ele já tem que lidar com aquele conflito dele estar doente, né? Dele ter algum tipo de sofrimento. E aí agrega esse sentimento de ser discriminado, né? De vergonha, essas coisas, e eu acho que isso aí piora mais ainda o estado emocional dele. Então, só pra gente encerrar, eu peço perdão, assim, porque é um tema muito amplo, muito rico, né? Mas eu gostaria que você, por gentileza, encerrasse falando do material que vocês estão preparando, qual é o contexto, e lembrando, você que está nos ouvindo agora, que durante toda essa semana, cada dia, nós receberemos um profissional ou uma profissional do CAPS e uma pessoa assistida, assim como a Maria Eduarda, né? Para que seja falado suas narrativas, seus sentimentos e outras questões sobre o CAPS que nós não abordamos hoje, nós também vamos abordar sobre a estrutura, o modo de funcionamento, coisas mais específicas. Eu achei muito legal esse jornalzinho. Conta um pouco mais sobre ele. A iniciativa, né? Nós temos um informativo, que ele é bimestral. Assim, a gente tem muita dificuldade das pessoas de vir e de participar do CAPS. Então, o que nós criamos? Nós criamos o informativo CAPS News, né? São edições bimestral, nós começamos em janeiro do ano passado, e nessas edições a gente coloca o que aconteceu no CAPS, né? O que a gente fez no CAPS, a gente fala sobre temas Novembro Azul, Outubro Rosa. O público-alvo é a sociedade para entender mais, ou a pessoa que é assistida? Não, é para a sociedade. A sociedade como um todo entender a engrenagem do... Sim, a comunidade. Tá. É para tentar desmistificar, né, esse tipo de estigma que o CAPS é lugar de louco. Então a gente faz as atividades que a gente faz. Nós fazemos passeios, todos os anos eles vão na Olambra. Sexta-feira eles foram no McDonald's comer McDonald's. Eles ficaram muito comportados, são muito sociáveis, você entendeu? Então a gente coloca tudo nesse jornal, tudo que a gente faz, as oficinas, tudo a gente coloca aqui. Sim. E aí a gente distribui nas UBSs, né? A gente deixa no balcão, a gente dá para os familiares dos pacientes, né? Para divulgar o nosso trabalho. Mas também a gente tem uma pagininha de diversão que eu coloco palavras cruzadas, caça-palavras de acordo com o tema que o jornal está discutindo, né? E é distribuído no CAPS? Distribuído no CAPS, a gente manda alguns para algumas UBSs, né? Que pedem, né? E uma coisa que eu queria aproveitar e falar, Bruno, a gente tem 4 grupos terapêuticos. A gente tem o grupo de família, a gente tem o de mulheres que sofrem violência doméstica, a mente prevenida, que é o de dependência química, e o de crochê, que é recente agora. E assim, até nessa edição do jornal, eu tô colocando sobre a baixa adesão. Os grupos, eles são abertos a toda a comunidade, tá? O CAPS é portas abertas para acolher essas pessoas. Então, a intenção desses grupos é assim, numa conversa, numa troca de experiência, as pessoas acabam se identificando, né? Há uma conexão, um vínculo, né? Isso, mas só que assim, não há adesão. Por qual motivo você acha? Eu acho que é o preconceito. Eu acho que é o preconceito em relação à saúde mental, entendeu? São grupos importantes,
né, temas importantes com profissionais capacitados, tá? Até o de crochê, ó, o nosso objetivo é fazendo um crochê, que é o que tá na moda agora, né? Fazendo um crochê a gente conversar. É terapêutico mesmo, Isso, né? o crochê já é terapêutico, mas assim, o objetivo assim, de que venha a pessoa que não é tratada no CAPS, de repente ela traz uma demanda que ela tem guardado com ela. Exato. Você entendeu? Só que a adesão é muito baixa, então eu gostaria de falar sobre isso, das pessoas assim, valorizarem mais esses trabalhos, né? E não ter medo de ir no CAPS. Mas eu acho que foi uma boa iniciativa a divulgação do jornal, que fortalece mais o trabalho, né? E esse outro material, deixa eu só dar uma lida, dá licença. Esse é um livro. Nossa, olha que interessante. Mas vamos deixar para o próximo convidado. Tá. Que é pedacinho de CAPS. Essa é a música. É a letra de Marcos e Tainá. Isso. Só vou ler os primeiros trechinhos aqui, né? Leva um pedacinho do CAPS comigo, onde quer que eu vá, onde quer que eu vá. A empatia é necessária e é preciso respeitar. É o que nós queremos e estamos torcendo para que isso na prática realmente aconteça. Muito obrigado, viu, Laudeci. Muito obrigado, Maria Eduarda. Amanhã tem mais até sexta-feira e nós estamos com muito desejo mesmo de sermos um fio condutor desse processo tão importante e significativo. Espero que a rádio tenha ajudado de alguma maneira. Tá? Nós que agradecemos, muito obrigado pela oportunidade. Espero poder vir aqui mais vezes contar um pouco mais a história e do meu processo e assim como dos meus colegas. Agradeço muito a oportunidade. Independente de qualquer coisa, como ouvinte você participa, sim, viu? Como ouvinte, você estava comentando nos bastidores, tem muitas músicas que você gosta. Aliás, tem um ótimo gosto musical. Sim. Não vou falar qual é, senão já dá polêmica. Mas porque é só a música dela que presta? Não é? Então, assim... esse é o nosso segredinho nosso, né, Maria Eduarda? Sim, esse é o nosso segredo. Exatamente. Ela gosta, que ela se identifica com o mesmo tipo de música que eu. Por isso que eu tô falando que a gente tem bom gosto. Sim. Mas vamos lá então, olha, essa música também tem muito a ver com autodescoberta, 14 bis, essa letra é de Milton Nascimento e Fernando Brant, acho que é isso. Caçador de Mim, vamos ouvir? E você conhece? Conheço, muito boa. Vamos curtir adoro. junto aqui então, tá bom? E depois tem Milton Nascimento, Ânima ainda, né? Vamos curtir. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Amanhã tem mais a partir das 15. O CAPS aqui, trazido à tona da positividade, da sua importância social e o relato tão profundo e significativo das pessoas que são assistidas. 14 bis, vocal de Flávio Venturini. Caçador de Mim.